Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Você Sabe Tudo Sobre História. Dessa vez com o tema As Grandes Navegações ou Expansão Marítima Europeia do século XV e do século XVI. Então, nessa videoaula, nós vamos aprender o contexto histórico que levou Portugal, que levou Espanha a descobrirem novas rotas comerciais e novas terras. Então, não saia daí. Quando a gente vai estudar as grandes navegações, nós precisamos entender o contexto histórico, o contexto político e econômico desse período. Então, nós estamos tendo uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Quando a gente fala do século XV, século XVI, nós vamos ter aí transformações, principalmente aí econômicas, porque nós vamos ter o quê? O renascimento do comércio, o renascimento urbano. E isso é interessante porque nesse renascimento comercial e urbano vai fortalecer um grupo que é chamado burguesia. Esse grupo, ele tem, eu sempre falo isso em sala de aula, ele tem o poder econômico. Ele não tem o poder político, ele não tem o status da nobreza. Mas mesmo assim, nesse período, é ele que vai ficar interessado em descobrir novos comércios, novas rotas comerciais. Então, quando a gente olha para a Idade Média, o sistema feudal ele entrou em crise. Então agora você vai ter o mercantilismo. E esse mercantilismo, ele vai fazer parte do Estado moderno. Lembre-se que agora é a formação dos Estados nacionais. Quando a gente fala de Estados nacionais, nós temos um personagem principal, o centro disso, que vai ser o rei. O rei, ele vai ter o seu poder fortalecido, ele vai ser aquele que vai centralizar o poder em suas mãos. A gente vai estar falando lá na frente, não é, das monarquias absolutistas, mas esse rei, ele vai ser responsável também por unificar a moeda, criando uma única moeda, um sistema. Então isso vai beneficiar quem? A burguesia. Então, quando a gente fala, tá, de um dos motivos dessas grandes navegações, primeiro, nós temos agora um Estado centralizado, são as monarquias nacionais. Então nós temos uma burguesia que junto com o rei, eles vão o quê? Financiar essas navegações. Então quando a gente for falar lá na frente sobre o descobrimento do Brasil, então nós vamos perceber que quem financiou isso foi quem? A burguesia junto com o rei. Então, o que eles vão ganhar com isso? A burguesia ela vai ganhar mercados, ela vai conseguir agora novos produtos, o rei ele vai conseguir novas terras, então ele vai poder explorar tudo isso. Então, primeira parte que a gente tem que entender é esse interesse da burguesia e o fortalecimento do rei. Um outro fator que também levou às grandes navegações é o pensamento renascentista. É aquele homem que ele, aos poucos, ele se torna, não é, o centro do universo, que é o antropocentrismo. Quando a gente olha lá na Idade Média, você tem muito o quê? O teocentrismo. Mas na Idade Moderna, você tem aí um novo homem surgindo. É aquele homem que ele quer explorar novos conhecimentos, é aquele homem que ele vai o quê? Questionar, né? Aquele espírito aventureiro de novas descobertas. Então, esse não é o principal fator, mas é o que vai também fazer com que esse homem, tá? Ele tenha esse desejo de descobrir, não é? Novos mundos. Isso aí, principalmente os grandes navegantes, eles vão ter esse espírito aí aventureiro, porque muitos deles não sabiam nem para onde eles estavam indo. O avanço tecnológico
também contribuiu para as grandes navegações. Por exemplo, ou alguns aparelhos ou eles vão ser criados, ou eles vão ser adaptados, como foi o caso da bússola e do astrolábio, que era o do Oriente, mas acabaram sendo adaptados a essa realidade das grandes navegações. A criação da caravela, com essas velas triangulares, acabou facilitando a navegação em alto mar e navegar ali pela costa, apesar de ser também um barco que rápido para a época, até porque essas navegações elas vão durar, dependendo da rota, 2 meses, 3 meses, 4 meses, alguns até o que desapareciam. Então, a tecnologia, tá, junto com a imprensa, porque a ideia de espalhar novos inventos, a criação de novos inventos, isso acabou trazendo o quê? Interesse para adaptar as navegações. Muitos alunos, quando eu falo sobre as especiarias, muitos alunos não conseguem entender por que que portugueses, por que que espanhóis, por que que os italianos, eles disputavam esses produtos. Porque quando a gente fala das grandes navegações, gente, a gente tem que entender que as especiarias, hoje, por mais simples que sejam, que você encontre elas nos supermercados, feiras, que são o quê? Pimenta, canela, noz moscada. Esses alimentos, eles serviam tanto para quê? Para temperar os alimentos e para dar gosto nos alimentos. Porque geralmente as comidas na Europa, elas se estragavam com facilidade, não tinha aquele processo de refrigeração, era muito comum você salgar a comida, então começa a ter a busca por esses produtos. E quem detinha o monopólio, as rotas comerciais desses produtos, eram principalmente os italianos. Então os portugueses e os espanhóis, eles queriam criar o quê? Outras rotas para conseguir esse produto, para poder vender. Então a burguesia, ela precisava desses produtos para ela poder vender em seus mercados, abastecer a Europa e poder vender. Então as especiarias eram um grande produto. E o mais interessante que quando os portugueses chegarem aqui no Brasil, eles vão encontrar essas especiarias que vai ser chamada depois do quê? De drogas do sertão. Existe em torno das grandes navegações um grande imaginário do que seria essas novas terras. Até porque existiam as narrativas de Marco Polo, dizendo que essas novas terras, que o Oriente era cheio, né, de ouro, prata. Então isso acabava o quê? Não é? Atiçando a imaginação desse homem moderno. Então esse espírito aventureiro fazia com que essas pessoas se lançassem ao mar. Muitos portugueses que se lançaram ao mar acreditaram nisso porque eles imaginavam também que existia um paraíso terrestre, não é? Aonde estaria, tá, cheio de ouro, metais preciosos, até porque também uma das características do mercantilismo, que é o sistema desse período, é o metalismo, que a nação que tivesse mais ouro, para você calcular que essa nação ela era poderosa, era através do quê? Dos metais preciosos. Então você tem uma busca aí desenfreada por ouro, prata, cobre, e até porque nesse período também existe uma escassez de metais. Como assim escassez de metais? Que era para poder cunhar. Eu sou o que é cunhar, não entendo. O que é cunhar? Você criar moedas. Moedas de ouro, moedas de prata. Então existe essa necessidade também o quê? De conseguir esses metais para poder cunhar as moedas. Uma outra coisa interessante desse imaginário desses navegantes é o mito do abismo,
que eles achavam que se eles navegassem, eles iam cair em um abismo. Isso já teve até filmes que já falaram sobre isso. O próprio Piratas do Caribe, no Fim do Mundo, tem uma cena lá do mito lá do abismo. Então, por que eles acreditavam nisso? Porque algumas caravelas, algumas embarcações sumiam, desapareciam. Porque às vezes eles não sabiam para onde estavam indo. Eles queriam ir para onde? Para as Índias. Mas eles queriam encontrar o quê? Novas rotas. Então muitos navios se perdiam porque não sabiam. Existem alguns textos que falam sobre Colombo, que ele acreditou que existia uma outra rota e ele acreditou fielmente que ele ia chegar ali, mas certeza que ele ia encontrar terras era muito complicado. Que ele ia chegar nas Índias era muito complicado, mas ele se lançou ao mar. Então é nessa dúvida desse mar misterioso que é criado também o quê? O mito dos monstros marinhos. Você tem cartas, você tem desenhos, que alguns eram para meter medo mesmo, para mostrar que o mar ele era muito perigoso, mostrando serpentes voadoras, monstros que devoravam toda o quê? A caravela, e até porque também, além que eles se perdiam, as doenças que tinham, né, que eles ficavam vários meses em alto mar e muitos ficavam doentes. Então existe todo um contexto para a criação do mito do mar, existe todo um contexto aí fantasioso, mas lembre-se, não é que eles eram, às vezes os alunos eles falam em sala de aula, professor, eles eram burros, não eram muito inocentes, não, gente. Eles estão tentando, eles estão dando a vida deles, eles estão se aventurando na ideia de descobrir novas terras. Então fazia parte do quê? Esses imaginários dos mapas. Não é à toa que o vestibular, não é à toa que o Enem, de como tem questões falando sobre as grandes navegações, e às vezes os alunos marcam a alternativa o quê? Errada. Porque esse mito do monstro marinho, esse mito do abismo, fazia parte desse homem o quê? Moderno. Não podemos esquecer também que entre século XV e século XVI, nós estamos tendo na Europa as reformas protestantes, criadas por Lutero, João Calvino, o Henrique VIII com seu anglicanismo. Professor, o que isso tem a ver com as grandes navegações? Então, a própria Igreja Católica, ela conseguiu ver nessas navegações formas de conseguir novos o quê? Novos povos, novos cristãos, pessoas que iam ser o quê? Evangelizadas, cristianizadas. Então as grandes navegações também, não é à toa que quando fizer a videoaula falando sobre a presença dos jesuítas aqui no Brasil, você vai ver que a Igreja Católica, através de jesuítas, carmelitas, soldários e outras companhias, né, outras ações, eles vão olhar para o índio como um selvagem que pode ser salvo através do quê? Da catequização. Então, quando a gente fala aqui do Brasil, você vai ter a Igreja Católica atuando muito forte. Lembre-se que a liberdade religiosa só vai ter aqui no Brasil em 1889, que aí você tem a proclamação da República, que o Estado vai ser o quê? Laico, né? Então, pelo menos na teoria, nós temos um Estado o quê? Laico, que não tem religião. Então, nós temos que lembrar também que essas grandes navegações foi interessante para a Igreja Católica na busca de novos, expandir a fé, o cristianismo para as novas terras descobertas. As grandes navegações, elas vão ter dois países que vão se destacar, Espanha
e Portugal. Então, na próxima videoaula, eu vou explicar para vocês o pioneirismo dos portugueses. Por que Portugal, de que forma Portugal conseguiu se lançar ao mar, descobrindo aí novas terras e chegando aqui na terra que depois vai ser batizada de Brasil. Então, meus amigos, até a próxima aula. Tchau!